Meu irmão, minha irmã, paz e bem a você. Hoje, sexta-feira, 8 de janeiro, começando esse ano de 2021, encerrando a primeira semana do ano, o nosso desejo de muita paz e alegria para você. Hoje é Dia Nacional do Fotógrafo e da Fotografia. Aos fotógrafos, os nossos parabéns. Também hoje, na data de hoje, em 1642, era morte, fazemos memória da morte de Galileu Galilei, condenado pela Inquisição. Também nós queremos, neste dia, pedir a você que as suas orações sejam dirigidas a todas as pessoas. Chegamos ontem, mais uma triste marca de mortes pela Covid-19. A nossa solidariedade a todas as famílias, especialmente da nossa família paroquial, que passam por esta situação de ter um parente, um ente querido, que foi dizimado por esta pandemia. A nossa oração, a nossa solidariedade a estes irmãos e todos aqueles que em tantos lugares sofrem ainda a perca dos seus entes queridos. Vamos escutar o Evangelho de hoje, São Lucas, capítulo 5, versículos 12 ao 26, que nos diz: Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. E Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. Imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhes: Não diga nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação prescrito por Moisés, como prova de tua cura. Não obstante, a sua fama ia crescendo, e numerosas multidões corriam para ouvi-lo e serem curados de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mais uma vez, o modelo de Jesus, o Filho de Deus, o Deus homem, é para nós referência. Ele que se entregava à oração, mostrando para nós que também devemos ter a confiança no Senhor e termos uma vida de oração intensa. Precisa situar o Evangelho de hoje no contexto um pouco mais amplo. Pedro confessara-se homem pecador, lá em Lucas 5:8. Jesus não se afastou dele, nem o afastou de si, mas o chamou a viver uma vida nova. De fato, ele não veio para os justos, como ele nos diz, mas para os pecadores, está lá em 5:31. Sendo assim, Jesus não está mais só. Chamou outros para segui-lo e escutar a sua palavra de misericórdia. Vão se tornar filhos do Altíssimo. Com ele, perfeito ouvinte do Pai, que deve ser escutado por todos. Neste caminho de escuta, há, segundo São Lucas, 2 itinerários. O primeiro é para Israel, o segundo para todos, pagãos, pobres, pecadores. Israel é o povo que nasceu da escuta, que conhece o próprio pecado de não ouvir e, consequentemente, de caminhar para a morte. A palavra de Jesus é também para os pagãos, os pobres e os pecadores. É como uma semente que germina, cresce e frutifica, tornando-nos membros da família de Jesus, herdeiros da mesma promessa feita a Israel. O ser humano torna-se aquilo que come, como nos diz os nutricionistas, mas torna-se também aquilo que escuta, que assimila. Quem ouve a palavra torna-se palavra, filho ou filha de Deus. A acolhida da palavra, por sua vez, é o fundamento do reino. Da mesma maneira que Deus do nada chamou todas as coisas, Jesus chama da morte à vida. Jesus é a palavra viva, de graça e misericórdia, que renova o ser humano. A condição é que este seja consciente de ser pecador como Pedro e peça a cura como leproso. Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Quantas vezes você, meu irmão, minha irmã, na humildade, reconhecendo o seu pecado, a sua limitação, abriu o seu coração de verdade, assim para o Senhor em oração, sem muitas palavras, sem muito diálogo, mas apenas abrindo o coração, se reconhecendo o pecador e dizendo a ele: se queres, tu tens o poder de me purificar. Cada um de nós temos as nossas lepras,
umas ou muitas, e todos nós necessitamos ser curados. E Jesus cura desde que nós peçamos e permitamos que Ele haja na nossa vida. A este que pede, a resposta de Jesus é clara, e nela ressoa de Deus ao criar o mundo. Quero. A vontade de Jesus na terra é justamente esta, que aliás é a vontade do Pai. Ele quer que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao conhecimento da verdade, como está lá em 1 Timóteo 2,4. O encontro com Jesus provoca uma mudança radical, de leproso a limpo, de pecador a justo, de não filho a filho, de não irmão a irmão. Lendo o Evangelho de hoje, vemos um leproso nossa própria experiência de purificação, realizada pela palavra e pelo batismo. A passagem da pessoa velha, presa do pecado e da morte, a pessoa nova, mergulhado na graça e na vida nova. A lei mostra o pecado e a morte. É a condição de quem precisa invocar a salvação. O Evangelho é a boa notícia de Deus em Jesus, que justifica o pecador, o liberta da morte e lhe comunica a vida nova. A salvação, na verdade, é para os excluídos, como 2 Reis 5 vai nos falar. De fato, as pessoas que têm saúde não precisam de médicos, mas só as que estão doentes, como São Lucas 5,31 nos lembra. Só se excluem da salvação os que usam a lei para considerar-se presunçosos e justos sem o serem, e assim negam a oportunidade de Deus fazer em suas vidas a maravilha que Ele pode fazer na vida de cada um de nós. E quantas lepras nós temos visto ultimamente na nossa vida, na nossa sociedade, as pessoas que já não temem mais viverem as lepras sociais, mas que a elas se entregam, desde as tantas formas de opressão, de escravidão, de exclusão dos outros, como os atentados às instituições e às pessoas de bem da nossa sociedade. É preciso, portanto, que cada vez mais nós escutemos aquilo que Jesus diz e assimilemos, que é pelos frutos que se conhece a árvore. Quantos de nós, que mesmo invocando o nome de Deus, fazendo orações, não assimilamos aquilo que de Jesus escutamos, o testemunho que Ele nos dá. E diante do irmão não nos fazemos irmãos, mas o contrário, nos fazemos juízes, algozes, e pessoas que de fato não promovem e não cultivam o amor. Que nós sejamos diferentes, que a mudança comece em cada um de nós. Lembrando a você que hoje, sexta-feira, é dia que a gente consagra ao coração de Jesus, às 18 horas, no Salão Social, temos a Santa Missa presidida pelo Padre Rosivaldo. E no domingo, sempre lembramos a você que no domingo, 7 da manhã, na Igreja Matriz, às 8h30, na Capela Santa Luzia e Santa Rosa de Lima, e às 18 horas na Igreja Matriz. Você procure para participar, sempre com esta responsabilidade de crescimento espiritual, mas com a responsabilidade social com seu irmão, levando seu álcool gel, usando máscara, evitando estar muito próximo das pessoas com as quais você não convive, para que assim a gente preserve a nossa saúde e a dos nossos irmãos. Que você tenha uma sexta-feira de paz, na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.